E aí, brasileiro? Tudo bom? Já pensou em fazer entrega com carro híbrido? Será que vale a pena? Você já parou para fazer a conta de quanto vale o custo de comprar o carro, de manter e quanto ele vai depreciar e quanto ele vai te trazer de economia real no dia a dia para você fazer dinheiro com aquele carro? Vamos fazer aqui agora um comparativo e uma explicação de o que é o carro híbrido, o que é o carro plug-in ou PHEV, PHEV ou o carro a gasolina, o carro flex. Tentar entender aqui como é que fica melhor o comparativo entre esses carros. Para a finalidade de entrega, ela se associa muito ao propósito do nosso canal, que é falar sobre a imigração. A gente está aqui no Canadá. Esse carro que você compra para a sua família e que você pode usar para fazer entrega, seja para pagar o carro, seja para fazer renda, ele vai ter uma complexidade um pouco maior. Mas no geral a gente vai fazer o comparativo desses carros agora. Explicar o que é e fazer o comparativo em forma geral e tentar associar o máximo possível para a realidade de quem está vindo para cá ou de quem já está aqui na cidade programando comprar seu carro. Enfim, o que é o carro híbrido? O carro híbrido ele traz uma combinação entre o motor tradicional a gasolina e um sistema elétrico que vai estar integrado a esse motor a gasolina. É o carro que você vai abastecer o combustível comum, a gasolina comum, e aquele motor e o freio daquele carro vão recarregar a bateria. Quando a bateria está carregada, ele desliga o motor, funciona a bateria. Quando a bateria descarrega, liga o motor, começa a carregar de novo, até que carrega, desliga e fica essa substituição de motores que vai fazer com que o carro consuma menos, sem você ter que carregar na tomada por nenhum instante. Nenhum dia você vai precisar fazer isso. O carro elétrico não está muito aqui no nosso hall de discussão, porque ele vai para um patamar muito exclusivo dele. Ele não leva gasolina, naturalmente, é só elétrico. Ele vai ter outros empecilhos, uma outra forma de fazer a conta que hoje em dia está muito difícil valer a pena. Mas se você tiver dúvida, deixa aí no comentário que a gente faz algo direcionado para a realidade do carro elétrico. E o carro a gasolina, aqui no Canadá, ele vai ser de fato gasolina, não vai ser flex. Não se tem a opção do carro flex, do motor flex, como tem no Brasil comumente. O teor de álcool na gasolina aqui é muito mais baixo. Então todo carro é gasolina ou híbrido naturalmente. E o que é o carro plug-in? O carro plug-in ele vai juntar um pouco da tecnologia do carro elétrico com o carro híbrido. O carro híbrido ele vai ter um motor a gasolina mais uma bateria. O carro elétrico ele é só bateria. E o carro plug-in hybrid, PHEV, PHEV, ele é o carro que junta a tecnologia híbrida, motor mais gasolina que auto-regenera, que carrega sozinha, e tem mais um propulsor elétrico, que esse sim, a gente vai precisar carregar na tomada. Carrega na tomada, ele vai ter uma autonomia lá de 40, 50, 60 km, 30 km, dependendo do carro. E quando essa bateria descarrega, ele muda para o carro, para o sistema híbrido. Normalmente ele é direcionado para as famílias que vão usar o carro para ir e voltar para o trabalho, e quando quiser usar para longas distâncias, para outros destinos mais longos, ter a gasolina como opção dentro de um carro econômico. Então, você vai carregar, usa a bateria elétrica, descarregou, automaticamente o carro muda para ir para gasolina no sistema híbrido. Esse é o chamado plug-in hybrid. Não temos carros flex, como falei, então por consequência não vai ter também o carro movido a álcool aqui no Canadá. No Brasil a gasolina tem, salvo engano, não sei se mudou recente, 27% de teor de álcool. Etanol, 27%, 73% gasolina é a composição no Brasil. Aqui, a gasolina ela vai ter até 10% de álcool, que é uma tolerância que os carros não precisam ser flex. Então, essa é a diferença. Na hora de pegar um carro para fazer entrega, ou simplesmente para rodar muito, não vou fazer entrega, mas vou visitar clientes, vou trabalhar com logística de alguma outra forma para uma empresa fechada, visitar fábricas e eu preciso levar material de um lugar para o outro, é muito comum aqui acontecer, nas warehouses ou algum local específico. O carro híbrido, ele vai trazer economia, mas você vai ter que gastar ali, comparando um carro da mesma categoria, por exemplo, um sedã híbrido ou mesmo um sedã sem ser híbrido, ele vai custar mais ou menos uns $10 mil a mais. Para ele valer a pena o investimento, a gente vai ter que rodar mais ou menos uns 70 km por dia, considerando a gasolina aqui no Canadá está $2 por litro. Nessa condição, rodando de segunda a sexta, 70 km ou mais, vale a pena talvez o seu perfil de longo prazo também ter o carro híbrido. Ah não, eu estou com o carro só para fazer entregas pontuais. Eu tenho meu trabalho, tenho uma renda ok, e eu faço entrega só para complementar a renda. Esquece o carro híbrido. A menos que no seu dia a dia você rode mais do que 70 km no commute, no dia a dia da casa, não vale a pena você pagar mais por isso. Então o carro a gasolina mais econômico seria uma opção. Se você trabalha com delivery full time, essa é a sua opção e você não tem pretensão de sair dessa ocupação nos próximos anos, aí sim a gente pode voltar a falar de carro elétrico, pode falar dos carros que são mais agressivos na economia. Por que a conta é tão difícil de se fechar? Esses carros mais agressivos na economia
seja o elétrico, seja o plug-in, ou seja mesmo o híbrido, eles vão ter um custo de manutenção e de seguro um pouco mais caros. Com o longo prazo, você rodando muito todo dia, essa alta quilometragem vai trazer uma alta depreciação no teu carro na hora de revender. Então a aparente economia vai se perder toda quando você for trocar de carro. Então tem que fazer esse equilíbrio. Aí você me pergunta, Adolfo, eu vou fazer trabalho de entrega dentro do meu período de adaptação aqui da imigração, ou estou no Brasil, eu vivo disso, tenho um carro a gasolina, eu quero pegar um carro híbrido porque é uma possibilidade de economizar, e vou rodar dentro de uma média de quilometragem que não é tão abusiva. A diferença então é só comprar um carro híbrido? Muito cuidado. A gente comparar um carro sedã ou um carro hatch híbrido não é igual a comparar com uma SUV de pequeno, médio ou grande porte híbridos. O carro híbrido ele vai trazer mais economia do que o mesmo do que o mesmo carro que não seja híbrido. Uma Mitsubishi Outlander gasolina vai consumir mais do que a Mitsubishi Outlander híbrida. Um Corolla gasolina vai consumir mais do que o mesmo Corolla híbrido. E a economia do Corolla híbrido não é igual à da Outlander híbrida, entende? Eles vão trazer para a gente economias comparadas ao mesmo carro da mesma categoria. Por exemplo, um sedã híbrido vai fazer em média 20, 22 km com litro, uma SUV híbrida vai fazer uma média de 15 a 18 km com litro. Então, você comprar uma SUV onde a manutenção é mais cara, os pneus são mais caros, a revisão é mais cara, a troca de óleo é mais cara, porque vai fazer 15 a 18 km com litro, certamente é melhor você comprar um carro hatch a gasolina, um sedã de motor pequeno a gasolina, que vai fazer 12, 13, 14 km com litro. Tem que ver a realidade de cada um. Por final, vale a pena a gente considerar, voltando para o foco que a gente fala do Canadá, que a gente está tratando de uma adaptação da imigração. E a entrega ela é um dos pontos mais usados pelos imigrantes no primeiro ano de adaptação aqui na chegada. Então, vale a pena considerar por quanto tempo você vai fazer entrega. Eu vou fazer entrega como um side job, como um complemento de renda, ou mesmo que seja como a renda principal da casa, nos primeiros meses até que eu consiga um trabalho na minha área, que eu termine o meu curso. Então, será que vale a pena você comprar um carro tão mais caro só por causa disso? Só por causa desse período? Vou comprar um carro financiado. A parcela do carro híbrido naturalmente vai ser mais cara, o seguro vai ser mais caro e daqui a 6 meses, 1 ano, você deixou de trabalhar na área de entregas e foi para a área de trabalho mais próxima do que seria a sua realização pessoal. Vale a pena manter aquele carro com a parcela mais alta, o seguro mais alto, já que a sua finalidade de renda, de utilização dele para fazer renda mudou? Então, eu sou Adolfo, trabalho com venda, negociações em gerais de carro aqui no Canadá, especialmente em Vancouver. Entregamos para todo o Canadá. Quando tu tiver no teu plano de comprar o carro, procura a gente. Aqui tem nosso contato, tem como chegar até o nosso agendamento, trocar ideia pelo WhatsApp, para a gente poder ver o plano ideal. Não é simplesmente calcular compra e consumo. Você tem que calcular coisas um pouquinho mais intangíveis, que é a programação de vida, o passo a passo do teu processo de imigração. Vamos fazer um negócio mais consciente, ver o custo geral, ver a projeção de longo prazo. De repente o carro a gasolina é melhor, raramente, mas pode ser que o elétrico seja melhor, e a gente vai entender mais especificamente caso a caso, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Deixa nos teus comentários se tu tem alguma dúvida a mais, se quer um vídeo específico sobre assuntos que te interessam, seja sobre carros, seja sobre elétricos, híbridos, seja sobre a imigração, e a gente está aqui para contribuir. É um prazer nosso e nossa missão. Grande abraço a todos, que a gente se encontra no próximo.